Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre os perigos da mediunidade. Dentro dessas condições, a gente vai falar alguma coisa assim através de algumas perguntas e algumas afirmações e a gente vai discorrer em cima disso, né? A primeira pergunta, isso aqui a gente sempre como base o livro dos médiuns, né? E aí a primeira pergunta é o seguinte, que tem lá no livro dos médiuns. A mediunidade é um estado patológico ou simplesmente anômalo? Ele quer dizer o seguinte, a mediunidade é uma doença? Aí a espiritualidade responde assim, anômalo pode ser, mas patológico não. Não há doença causada por mediunidade. Então, o que acontece? A mediunidade, ela não é um estado normal. O estado normal é aquele que a gente tem do nosso dia a dia. Você vai trabalhar, você está no seu nível de consciência normal, o nível de atenção normal. A mediunidade é um estado de transe, né? A sua mente entra num estado alterado de consciência, mas isso não é nada que possa vir a afetar a mente do médium. Não é uma patologia, é simplesmente um estado alterado de consciência. O segundo ponto que ele fala é o seguinte: o exercício da mediunidade, de maneira prolongada, pode levar à fadiga pela necessidade do uso do fluido vital? Então, aí ele afirma isso, né? Aí ele tem duas respostas e eu vou discorrer em cima disso. O seguinte, na Umbanda usa-se elementos compensatórios. É fato que a gente tem uma mediunidade que muitas vezes se prolonga por um período muito grande. E isso há um desgaste do fluido vital do médium que, pelo uso do elemento, pelo uso do marafo, da bebida, das beberagens do guia espiritual, seja ela alcoólica ou não alcoólica, por exemplo, o meu caboclo ele usa um chá, que não tem nada de álcool, mas é um elemento compensatório. No caso, os elementos que ele faz para o próprio trabalho, eles vão compensar esse desgaste energético para que nós tenhamos um processo qualitativo de incorporação que possa durar um tempo maior, né? E aí a espiritualidade também responde que o seguinte, o repouso é necessário e reequilibra. Então, aí a gente pode pensar o seguinte, né? Olha, a mediunidade, ela tem que ocorrer por períodos. Agora, imagina uma pessoa que vá todo dia ao terreiro. E, com isso, faça atividades mediúnicas diárias. Isso pode criar um certo grau de desequilíbrio no organismo físico do médium, né? Então, quando a gente fala dos perigos da mediunidade, a gente sabe que a mediunidade não é nada patológico, mas há a necessidade de um padrão mais equilibrado no trato da própria mediunidade. Aí eu vou fazer uma afirmativa aqui, ó, só para lembrança. A mediunidade, mediante a condição física, aí eu dei um parênteses aqui, desgaste com frequência, por exemplo, estando todo dia, todos os dias fazendo uso da mediunidade, o médium pode se desgastar e isso tem que avaliar, isso deve ser avaliado a capacidade. Existem médiums que têm uma capacidade maior de duração do seu fluido vital. Esse fluido vital ele é reposto sempre com alimentação, com descanso, o metabolismo e o teu organismo é igual como se fosse uma bateria de celular. Você vai tendo uso durante o dia, aí há a necessidade de colocar ele na carga. O nosso organismo a mesma coisa. Existem baterias que duram mais, baterias que duram menos. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um atleta que é maratonista, ele vai utilizando uma quantidade de energia que vai durar durante muito tempo. Agora, um lutador de boxe de explosão é aquele cara que ele vai gastar muita energia em pouco tempo, ou até na própria corrida. O maratonista e a pessoa que corre 100 metros, 200 metros, ela vai gastar uma energia muito grande num curto período. E aí, isso é inerente à composição física da própria pessoa e que deve ser analisado. Por quem? Pelo dirigente do terreiro e pelo próprio médium, tá? A mediunidade, aí é uma pergunta, a mediunidade afeta o psicológico do médium? A espiritualidade vai responder, não pode haver uma predisposição do médium
para o estado patológico. A mediunidade, ele diz assim, não afeta o psicológico. Se tiver que afetar psicologicamente, tem que afetar de maneira positiva para o equilíbrio, para as questões que estão voltadas ao desenvolvimento e à evolução espiritual, psíquica, emocional do próprio médium, certo? Então isso é importante a gente entender. Agora, existe uma mediunidade, quando a gente fala sobre mediunidade, a gente tem que partir do pressuposto que mediunidade, eu estou falando mediunidade com um guia espiritual. A obsessão é uma mediunidade que está conectada a um desequilíbrio. É uma mediunidade desequilibrada. Isso pode sim gerar problemas patológicos, mas a mediunidade equilibrada com o seu guia espiritual nunca pode ocorrer essas questões que nós estamos falando de desequilíbrio psicológico, desequilíbrio físico, desequilíbrio emocional, certo? E vamos lá, o desenvolvimento da mediunidade na criança, isso pode afetar negativamente? Aí a espiritualidade responde, o corpo ainda não está desenvolvido, o psicológico ainda é imaturo, mas pode haver manifestações naturais e espontâneas. Mesmo assim, não recomenda-se introdução dessas crianças nos compromissos religiosos. Então, o que acontece? Realmente, a mediunidade ela é inerente à característica do corpo físico. E pode haver a criança entrar em contato com determinadas energias e manifestar coisas naturalmente. Mas, de qualquer maneira, não é recomendado a mediunidade na infância devido à imaturidade, tanto do corpo físico, através das glândulas, através do próprio cérebro, quanto da parte psíquica emocional. E nem a criança ela tem responsabilidade para assumir um compromisso, né? E aí, eu citei algumas coisas aqui que eu deixei anotado com relação aos perigos da mediunidade. Ó. Enganos da mediunidade, ou seja, você achar que você está incorporando um guia espiritual e está incorporando o obsessor, ou animismo, ou seja, você achar que está incorporando um guia espiritual e na verdade é você mesmo. Então isso é uma coisa que é importante que o médium ele tenha noção através do desenvolvimento da capacidade dele de observação, ou que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Realizar rituais sem ter conhecimento. Quando você realiza você está mexendo com determinadas energias. Essas energias elas podem afetar o ambiente espiritual ao seu derredor. Se você não tem uma capacidade clara de utilizar a ritualística a favor da atividade positiva, isso pode afetar negativamente o médium que não tem domínio sobre o mecanismo do processo ritualístico. Mexer com energias que não tem capacidade de suportar, ou seja, talvez você até tenha a noção da ritualística, mas, por exemplo, você vai desfazer um outro trabalho negativado. Se você não tem a força espiritual, a força fluídica para combater essa energia, de repente, a pancada que chega em você pode afetar você negativamente. Isto é muito importante que a pessoa tenha noção. Trabalhar em várias casas com mediunidade. Entra na questão de fazer uso de energias diferentes. Eu não acho problema nenhum a questão de a pessoa trabalhar em vários locais, porque eu me baseio muito como se fosse na nossa vida. Você pode ter 2 empregos? Pode, para complementar a sua renda? Pode. Agora, você trabalhar em várias casas com a mediunidade, primeiro, casas diferentes, energias diferentes. Então, teu corpo pode aguentar isso? Pode. Pode aguentar todo o tempo? A gente não sabe. Precisa ser avaliado aquela questão onde eu falo que tem que entender a capacidade física do médium. E o segundo é você trabalhar frequentemente com a mediunidade. Isso pode haver um desgaste. Porque, por exemplo, num terreiro de Umbanda, o desgaste mediúnico é um. No kardecismo é outro. Na quimbanda é outro, no candomblé é outro. E aí a pessoa tem que analisar. Eu acho que pode haver pessoas que têm essa capacidade? Pode, mas é ponto fora da curva. A maioria de nós estamos no meio termo. E aí tem que ser avaliado muito bem, muito direitinho, porque nós, teoricamente,
temos pouca condição de ficar trabalhando em várias casas ao mesmo tempo. Uma coisa, quando eu digo mediunicamente, você pode trabalhar, por exemplo, mediunicamente na Umbanda e de repente frequentar uma casa kardecista para fazer um estudo. Ali não é você não está frequentando para trabalhar mediunicamente. Aí tudo bem. Forçar-se ao trabalho em curso de uma doença ativa, ou seja, você tem um problema de fadiga, um problema físico que desgasta as suas energias. Então, por exemplo, você tem um câncer. Aí você se força para trabalhar mediunicamente na tua gira. Aí você sente a percepção do guia e tal, e daqui a pouco você está incorporado ali. Mas você sabe que você tem que resguardar suas energias. Isso é uma coisa que tem que ser avaliado muito bem. Ah, mas o guia, ele pode proteger. Quem é que diz isso? Isso tem que ser avaliado muito bem, e quando a pessoa que passa por uma circunstância dessa, o risco e o benefício ou malefício disso é decorrente do livre-arbítrio dela. Quem decide é ela. Eu, se fosse um pai de santo, que tivesse uma pessoa numa condição dessa, de desgaste, eu falaria, olha, você senta aqui e a partir de agora você passa a ser assistência. Você faz parte da nossa corrente, mas na hora do momento mediúnico você vai ficar aqui, pode cambonar, dependendo de como você tiver. Mas você forçar-se a algo que o teu corpo físico não tem mais condição energética para tal, isso pode gerar problemas. Forçar desenvolvimento fora de uma egrégora. Hoje a gente fala do desenvolvimento online, as pessoas estão falando qualquer coisa, botando qualquer coisa na internet, e você não tem uma egrégora para sustentar a energia. Por que a gente está falando? Eu já falei várias coisas que estão correlacionando a parte energética, a parte espiritual, a parte ritualística, e de repente você vai desenvolver. Olha, é a primeira vez que eu vou fazer um padeiro, você vai fazer na sua casa. De repente você fazer a ritualística errada, isso pode dar algum problema. Então você está fora de uma egrégora. De repente você vai fazer um padê, mas dentro do terreiro, supervisionado pela tua mãe de santo, teu pai de santo, teu dirigente, aí é outra circunstância, né? Alteração do eixo energético por excesso no uso de mediunidade ou na postura moral inadequada. Ou seja, você está ali fazendo, por exemplo, postura moral inadequada você bebe, você fuma, usa droga e vai para um trabalho espiritual. Isso é altamente negativo. A tua energia está completamente fora da energia de um guia espiritual. E isso gera problemas também. Talvez, e fora a falta de responsabilidade da energia desagregada de componentes desse que vão poder gerar uma energia negativada em alguém que você vai estar dando um passe. Porque o guia precisa. E nesse processo o guia vai ter que utilizar mais ainda energia para bloquear o teu desajuste. É muito complicado. Falta de controle na vida laboral. Quando eu digo vida laboral, é vida do dia a dia, que você está ali, né? A gente tem que ter equilíbrio, tem que ter a hora do trabalho, a hora do descanso, a hora do descanso físico, emocional, equilíbrio, tempo para o estudo, tudo isso, você tem uma vida controlada, equilibrada, ela tende a fazer com que você seja um médium melhor. E dentro desse processo todo, nós temos que ter, porque assim, nós somos médiuns o tempo inteiro, né? Apesar da nossa capacidade espiritual de se colocar em transe, estar dentro de um compromisso, dentro de uma egrégora, numa coletividade ali, você tem os seus processos, seus chakras abertos, seu corpo espiritual aberto para as energias do dia a dia aí. Se você não tem um certo grau de equilíbrio como médium equilibrado, como médium consciente, e essas energias podem agregar o teu dia a dia e isso influenciar na tua vida mediúnica também, ou seja, a tua vida do dia a dia, a tua vida, como se diz na parte filosófica, a tua vida profana, ela também pode influenciar na tua vida do sagrado. Então, meus irmãos, isso são só algumas informações que vão dar uma dica para quem está começando e dar uma relembrada para quem já é médium formado, mas é bom sempre a gente ativar o nosso pensamento em cima disso para que a nossa vida não seja maquinal. Beleza? Então fiquemos com muita axé. Até o próximo Livro dos Médiuns para Umbandistas.